De recordar que as autoridades estão a procurar os autores do rapto e da morte do jovem Mota GR. A história começa à porta do prédio onde David vivia, em São Marcos, no Cacém. A reportagem no local é da jornalista Débora Carvalho. David Mota, mais conhecido no meio artístico como Mota Júnior, foi raptado deste local onde nos encontramos. Estamos em frente à casa do rapper no bairro de São Marcos, no Cacém. Foi no interior deste prédio, ainda no hall de entrada, que este cantor foi surpreendido na madrugada de 15 de março por dois homens encapuzados e armados que o surpreenderam num assalto. Este jovem estava acompanhado de uma mulher, a única testemunha para já deste rapto, que imediatamente fugiu quando percebeu aquilo que se tratava. Mota Júnior terá resistido, ou seja, pelo menos terá dado luta a estes dois assaltantes, isto porque aqui neste túnel que dá acesso ao prédio e ao parque de estacionamento ficaram as marcas da violência daquela noite. Eram muitas as manchas de sangue que permaneceram aqui neste túnel onde nos encontramos. De resto, um local muito familiar para este jovem. Era aqui que muitas vezes se encontrava com os amigos e até gravava alguns videoclipes. Foi neste local então que ficaram para trás os sinais de muita violência e que ajudaram a investigação e também a família a perceber aquilo que se tratava. Eram dois homens que o apanharam, digamos assim, no interior do prédio, mas depois havia uma terceira pessoa, segundo vários relatos, que os aguardavam num automóvel. Foi nesse carro que estes homens se colocaram em fuga, já na companhia, aliás, de Mota Júnior. Não se sabe ao certo se o cantor perdeu de imediato a vida na sequência destes golpes que terá sofrido, ou se isso acabou por acontecer mais tarde. Certo é que o corpo deste cantor, ao que tudo indica, terá então sido encontrado na noite desta segunda-feira. Pelo menos objetos pessoais, designadamente uma mala com as chaves de casa e também do carro, foram encontrados nesse local, o que faz adivinhar que seja o corpo de Mota Júnior. É um corpo que está em elevado estado de decomposição. Só a autópsia e estes exames que agora serão feitos nas próximas horas é que determinarão com certeza. A família está naturalmente em choque. Era este o desfecho que queriam evitar. A CMTV falou inclusivamente há algumas semanas com Filomena Mota, a mãe deste músico, que à data ainda tinha esperança de que o filho fosse encontrado com a vítima, tem com vida, aliás, tinha a convicção de que este tinha sido um assalto que se tinha descontrolado e que poderia então ter resultado na morte deste cantor. Para além de o raptarem, esta dupla de assaltantes ou outros ligados a eles voltaram aqui a este local no dia seguinte, na mesma hora em que a mãe e a irmã de Mota Júnior estavam a depor na polícia judiciária. Isto porque já tinham as chaves de casa deste cantor, que estava na tal bolsa que foi depois encontrada agora na zona de Sesimbra. Entraram neste apartamento de uma forma muito discreta. A casa não foi revirada, assim como confirmou a CMTV Filomena Mota. Foram diretos à gaveta do armário deste cantor, onde acabaram por furtar o ouro e também o dinheiro que nessa altura estava guardado na habitação. Este é um cantor que tem bastante sucesso, não só aqui na zona onde reside, mas também a nível nacional. A carreira começou em Londres, acabou por se concretizar aqui em Portugal, fez várias parcerias com vários músicos. De resto, muitos deles já vieram lamentar a morte do cantor. Só os exames que agora serão feitos na sequência desta investigação da PJ irão determinar com exatidão a identidade do corpo que foi encontrado em Sesimbra. No local onde se encontra agora a Raquel Simões. Raquel, boa tarde. As primeiras ossadas do corpo. Nós estamos a conseguir ouvir a Raquel Simões nas melhores condições. Vamos tentar perceber se consegue restabelecer então o som da repórter da CMTV que tem estado no local onde este corpo foi encontrado, na Serra da Arrábida.
Ora, sobre este caso, a jornalista Tânia Laranjo disse acreditar que este jovem tenha sido morto em consequência de um assalto. Já o comentador Manuel Rodrigues defende que o músico conhecia os autores do crime. 2 meses depois, o rapper Mota GR foi encontrado, mas já sem vida. O músico desapareceu à porta de casa em Sintra e foi encontrado esta segunda-feira à noite numa zona de serra junto a Sesimbra, a mais de 50 quilómetros de casa. O corpo está efetivamente muito decomposto, a identificação ou presunção da identificação faz por objetos pessoais. Sim. Ou seja, é impossível perceber quem é aquela pessoa, de facto, mas há ali objetos pessoais que apontam para Mota Júnior e tudo indica, até porque este foi um crime que terá sido cometido, ou pelo menos o início do crime começa no pátio da casa, na entrada do prédio. Que é muito longe de Sesimbra, que é em São Marcos. Que é muito longe, exatamente. É em São Marcos há um confronto. Poderá ser um simples roubo. Mota Júnior ostentava muitas peças em ouro, muitos fios em ouro grossos. Estamos, aliás, a ver isso neste vídeo. Dinheiro também, e poderemos estar apenas a falar de um roubo. Para a Polícia Judiciária, o cenário mais provável é mesmo o de um roubo que correu mal. Até porque no dia em que a mãe do rapper fez a participação do desaparecimento, a casa onde estava escondido o ouro do artista foi assaltada. No entanto, há ainda muitas peças do puzzle que não encaixam. No dia do desaparecimento, Mota GR recebeu a visita de um homem pelas 11h30 da noite e ambos saíram de casa. Tudo indica que o músico acreditava que seria um encontro rápido, já que deixou para trás o telemóvel e as chaves do carro. Aparentemente isto foi praticado por gente que conhecia o rapper e que o rapper conhecia. Isto porquê? Porque há um contacto com ele para ele descer, ele desce porque conhece as pessoas, caso contrário não teria descido, é atacado, pode o exame naquele local ser fundamental para se perceber se o sangue existente ou os vestígios deixados naquele local onde se deu, digamos, a confusão, se são só dele ou também podem ter sangue de algum agressor ou outro tipo de vestígios. E depois há uma saída desta gente com o indivíduo que, na minha perspectiva, também só faz sentido se o indivíduo estiver vivo. Para já há ainda muito a esclarecer sobre esta morte. A autópsia será fundamental para descobrir as circunstâncias deste crime. A autópsia é essencial, identificação da vítima. Para além disso, tentar, quanto possível, determinar a causa da morte. Não será muito fácil. Por outro lado, rever os depoimentos. A testemunha, a jovem que esteve com a vítima imediatamente antes, tem um depoimento que é muito importante. Porque aqui podemos especular um bocadinho. Ou não sabe nada, ou sabe pouco, ou até sabe muito e tem medo de retaliações. Mas é evidente que tem de ser ouvida para situar o contexto que antecedeu a morte. Por agora a PJ vai investigar. Há ainda perícias para realizar e testemunhas para voltar a inquirir. Agora voltamos ao contacto com a Raquel Simões para explicarmos melhor o local. Raquel, boa tarde, onde foi encontrado o corpo que será deste jovem. Muito boa tarde, Andreia. O corpo foi encontrado aqui no Parque Natural da Serra de Sintra, num local muito ermo e também de difícil acesso. Não há nenhuma habitação aqui no redor, então seria muito complicado alguém conseguir achar o corpo aqui. Foi encontrado por um popular apenas dois ossos que se presumem que sejam então do corpo do rapper Mota Júnior. Depois o popular de fazer de visualizar estas ossadas, acabou por alertar a GNR local, que alertou a PJ e de imediato vieram até ao local. Foi alargado um perímetro de buscas e encontraram então mais ossadas e então também mais roupa e também a mala que era muito comum o rapper usar com os seus objetos pessoais, onde tinha chaves, também documentos, e era aí que
que guardava, e essa mala foi encontrada aqui no local, no Parque Natural da Serra de Sintra. A PJ está então a investigar como é que o corpo aqui veio parar e também qual o motivo que deu origem a este homicídio, que se presume que seja aqui que foi encontrado o corpo do rapper Mota Júnior, de 28 anos.